Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti com o coração cheio de reverência, porque sabemos que tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que esperamos está sustentado pela fé, não por vista, não por sentimentos passageiros, mas pela confiança em Tua palavra eterna. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Diante desta verdade, nós reconhecemos que a fé não é apenas conceito, mas fundamento, não é apenas pensamento, mas sustento, não é apenas ideia, mas realidade que transforma a nossa vida. Senhor, nós te pedimos que aumentes a nossa fé, que nos ajudes a crer quando tudo ao redor parece contrário, que nos fortaleças quando as circunstâncias nos desafiam, que nos consoles quando a espera parece longa, porque muitas vezes a nossa mente humana vacila, o nosso coração fraqueja, os nossos olhos se distraem com o que vemos, mas sabemos que a fé nos faz enxergar além, a fé nos faz acreditar no invisível, a fé nos faz confiar no impossível. A fé nos faz descansar no Teu agir mesmo quando não entendemos o processo. Pai, assim como diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Nós pedimos que a Tua palavra seja alimento constante para a nossa fé, que não dependamos de emoções passageiras, mas de convicções profundas. Que não dependamos de sinais visíveis, mas da certeza invisível. Que não dependamos apenas de resultados imediatos, mas do processo que o Senhor estabelece. Nós declaramos que queremos viver pelo que está escrito, queremos caminhar segundo as Tuas promessas, queremos permanecer firmes mesmo quando os ventos da dúvida tentam nos desviar, porque a fé nasce da palavra e se sustenta nela. Senhor, nós também lembramos do exemplo dos homens e mulheres que viveram pela fé, conforme descrito em Hebreus capítulo 11. Eles não receberam em vida tudo o que lhes foi prometido, mas perseveraram confiando no Senhor. Eles enfrentaram desertos, enfrentaram prisões, enfrentaram rejeição, enfrentaram batalhas, mas mantiveram a fé inabalável. Nós te pedimos que essa mesma fé nos inspire, que essa mesma confiança nos fortaleça, que essa mesma perseverança nos ensine a esperar sem murmurar, a confiar sem duvidar, a permanecer sem retroceder, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Ti. Sabemos que sem fé não há como avançar. Sabemos que sem fé não há como resistir às pressões deste mundo. Pai querido, nós queremos que a nossa fé seja prática, que ela se manifeste em nossas decisões, que ela esteja presente em nossas escolhas, que ela seja vista em nossas atitudes, que ela não seja apenas palavras bonitas, mas testemunho vivo. Pedimos que a fé nos ensine a perdoar, que a fé nos ensine a amar, que a fé nos ensine a obedecer, que a fé nos ensine a servir, que a fé nos ensine a esperar, que a fé nos ensine a vencer, porque a fé que vem de Ti nos transforma, a fé que vem de Ti nos guia, a fé que vem de Ti nos sustenta em todo o tempo. Pai amado, nós continuamos diante de Ti em unidade, pedindo que a fé que nos sustenta seja fortalecida mesmo diante das provações, que não sejamos abalados pelos desafios, pelas perdas, pelas decepções, pelas portas fechadas, porque sabemos que a fé nos faz permanecer firmes, confiar mesmo quando não vemos saída, crer mesmo quando não entendemos o caminho, lembrar daquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que diligentemente o buscam. Essa palavra nos guia, nos fortalece, nos ensina a caminhar com confiança, sabendo que o Senhor recompensa os que perseveram. Senhor, nós te pedimos que a nossa fé se manifeste em coragem,
que nos capacite a enfrentar medos que pareciam intransponíveis, a declarar vitória mesmo antes do resultado, a permanecer firmes mesmo quando todos ao redor vacilam, que cada coração seja renovado, cada mente seja iluminada, cada passo seja guiado, porque a fé verdadeira não depende daquilo que vemos, mas daquilo que cremos. Não depende da opinião dos outros, mas da verdade que habita na tua palavra. Não depende de circunstâncias favoráveis, mas da convicção que nasce do teu espírito, e por isso confiamos, nos rendemos, avançamos sem hesitar. Pai, como diz em Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Nós declaramos que pedimos com fé, pedimos com confiança, pedimos com convicção, pedimos que a nossa fé seja viva, que a nossa esperança seja firme, que o nosso coração não vacile, que a nossa mente permaneça centrada em Ti, que possamos viver de modo que a fé seja evidente, visível, palpável, que possamos inspirar outros a crer, a esperar, a confiar, que possamos ser testemunhas vivas do poder da fé que transforma, que purifica, que restaura, que liberta. Senhor, nós pedimos também que a fé nos faça perseverantes, que nos ajude a suportar a espera, a resistir às tentações, a suportar o desânimo, a superar os obstáculos, a caminhar mesmo quando o caminho parece longo, mesmo quando a estrada parece difícil, mesmo quando o cansaço tenta nos parar, porque sabemos que a fé é força, a fé é esperança, a fé é coragem. A fé é a luz que guia mesmo na escuridão, que nos faz enxergar o invisível, que nos faz alcançar o impossível, que nos ensina a permanecer firmes, confiantes, alegres em qualquer situação. Pai, nós desejamos que a fé nos torne instrumentos do Teu reino, que a fé nos capacite a abençoar outros, que nos ensine a amar sem medida, a perdoar sem limites, a servir sem esperar retorno, a caminhar em justiça, a proclamar a verdade, a ser sal e luz no mundo, porque sabemos que a fé é prática, não apenas sentimento, não apenas palavras, mas ação, testemunho, transformação. Por isso nos colocamos diante de Ti, pedindo que cada coração aqui presente seja inflamado pelo poder da fé, que cada vida seja fortalecida, que cada passo seja guiado, que cada decisão esteja fundamentada na Tua palavra, porque sem fé não podemos agradar-Te, mas com fé podemos vencer. Pai amado, nós nos unimos diante de Ti em oração coletiva, pedindo que a fé que nos sustenta se torne firme como rocha, inabalável diante das tempestades, constante quando os ventos da dúvida tentam nos desviar, segura mesmo quando a jornada parece longa, porque sabemos que a fé não é apenas acreditar, mas confiar, permanecer, avançar, agir segundo a Tua palavra, lembrando mais uma vez daquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa certeza nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá segurança para caminhar em qualquer situação, mesmo quando o invisível parece distante. Senhor, nós pedimos que a fé transforme nossos corações, que a fé renove nossas mentes, que a fé nos conduza à perseverança, que nos ensine a esperar pacientemente, que nos guie em cada escolha, que nos fortaleça diante de tentações, que nos impulsione a agir com justiça, bondade, integridade, porque sabemos que a fé verdadeira produz frutos, produz vida, produz esperança, produz testemunho, produz transformação. Nos ensina a depender de Ti e não de nossas próprias forças. Nos lembra que o impossível para o homem é possível para Deus. Nos mantém firmes mesmo diante de provações. Por isso declaramos juntos que queremos viver pela fé e não pelo que vemos. Pai, assim como diz em Tiago capítulo 2, versículo 17, a fé sem obras é morta.
Nós pedimos que a nossa fé seja viva, atuante, que cada ação nossa reflita a confiança em Ti, que possamos amar com sinceridade, perdoar com generosidade, servir com alegria, compartilhar esperança, proclamar Tua palavra, caminhar com coragem, demonstrar paciência, agir com sabedoria, porque a fé não se limita a sentimento, não se restringe a palavras. Ela se manifesta na vida prática. E queremos que cada escolha, cada atitude, cada decisão esteja fundamentada nessa fé que nos sustenta, nos guia e nos transforma. Pai querido, nós pedimos que a fé nos torne instrumentos de transformação, que possamos ser faróis de esperança, que possamos carregar luz para aqueles que estão na escuridão, que possamos refletir Cristo em nossas vidas, que possamos ser testemunhas do Teu poder, que possamos viver de maneira que outros reconheçam o Teu agir, que possamos inspirar confiança, coragem, amor, alegria, perseverança, porque sabemos que a fé nos capacita a superar obstáculos, nos ensina a caminhar na Tua presença, nos fortalece quando tudo ao redor parece instável, nos lembra que somos sustentados e por isso encerramos esta oração confiantes, firmes, determinados a viver pela fé, certos de que Tu és fiel, justo, poderoso e que todas as promessas da Tua palavra se cumprirão em nós. Em nome de Jesus, amém.